E aí pessoal, hoje então nós vamos, na nossa série 3D Print, concluir o conserto daquele equipamento que demonstramos no nosso vídeo anterior. Como nós vimos no vídeo anterior, foi necessário efetuar a construção de mais uma peça, uma engrenagem que estava partida ao meio, possuía 2 dentes a menos. Então, como o vídeo ficou muito comprido, acabei separando ele em 2 partes, parte 1 e parte 2. Então fiquem aí com a conclusão desta manutenção utilizando impressora 3D para a confecção de peças personalizadas, peças que você não encontra mais em catálogos no mercado para o conserto de equipamentos. Lembrando que é extremamente importante efetuarmos manutenção de equipamentos, não jogar fora. A natureza agradece, o plástico leva aí em torno de 350 anos para se decompor. E a maioria dos equipamentos, principalmente eletrodomésticos, que nós jogamos fora, acabam indo para o aterro sanitário comum e não são reciclados, Então é muito importante nós sabermos efetuar o conserto e termos esta prática, efetuar manutenção nos equipamentos. Então é isso aí, vamos à conclusão deste vídeo de manutenção de equipamentos utilizando impressora 3D. Então pessoal, como nós vimos, precisaremos também construir uma outra engrenagem para substituir a que está quebrada, Eu não vou construir aquela peça inteira, uma vez que toda a parte de baixo dela ainda está em boas condições de uso. Então eu vou apenas construir a engrenagem que foi quebrada e encaixar ela no lugar. Então vamos cortar aquela peça quebrada, no meio, vamos tirar um pedaço dela e vamos encaixar a engrenagem nova. Então eu criei já aqui um novo projeto e vou vir aqui em Gear e criar uma engrenagem. Então aqui está uma engrenagem padrão que o Involute Gear criou para nós. Essa engrenagem tem que ter 9 dentes, mas ela precisa ter também um diâmetro específico. Para facilitar o alinhamento deste diâmetro, eu vou criar aqui também, pessoal, um cilindro. Então vamos vir aqui em parte, vou criar um cilindro, certo? Agora eu vou mover a minha engrenagem para cima deste cilindro. Depois nós vamos ajustar melhor aqui, as dimensões de tudo. Ok, este cilindro ele precisa ter 4 mm de raio, ou seja, 8 mm de diâmetro, que é o diâmetro que precisamos ter para esta engrenagem. Então eu vou ajustar aqui o seu raio para 4 mm. Então aí está ele. Podem observar que a engrenagem ela ainda está um pouco grande, Vamos ter que diminuir essa engrenagem. Mas como eu diminuo a engrenagem? Bom, eu posso diminuir ela ajustando aqui o módulo. Se eu diminuir o módulo, por exemplo, colocar aqui 0,5, a engrenagem também vai diminuir. Então o nosso módulo vai ficar aqui em torno de 0,7, 0,8. Vamos fazer uma vista de cima aqui. Observem que ela ainda está passando um pouquinho, então vamos diminuir um pouco mais aqui o nosso módulo. Vamos botar 0,74. Isso aí, agora sim, podemos ver que está dentro do nosso cilindro. Ainda não bem, vamos ver aqui. Uma vista lateral. Vamos diminuir ela um pouquinho mais. Agora sim. Agora ela está perfeitamente na sua dimensão. Ok, o que mais nós podemos fazer aqui? Podemos aumentar um pouco o tamanho dos dentes, ajustando o clearance. Quanto maior for esse clearance, observem que aumenta o tamanho dos dentes. Então eu vou deixar ele em 0,8 de repente, pois nós ainda temos que fazer um furo aqui, e não podemos fragilizar muito essa engrenagem. Ok, então esse nosso cilindro aqui, precisamos ajustar ele. Eu vou deixar ele com um tamanho de 1 milímetro. E aí vamos subir ele e posicionar ele ali adjacente à engrenagem. Isso aí. A nossa engrenagem ela precisará ter aí uma altura de aproximadamente
8 milímetros, para que ela consiga, né, alcançar a outra engrenagem que nós temos para tracionar, né, dentro da máquina. Então, isso aí. Agora nós precisamos criar aqui um copo, né, um cone, para conseguir encaixar isso aqui sobre a outra peça. Então eu vou criar aqui um cone, eu vou utilizar as seguintes dimensões. Vou colocar esta base de cima aqui com um diâmetro de 1,2 milímetros. Né? Então 1,2 milímetros, né, o diâmetro de 1,2 milímetros vai nos dar aqui um raio de 6 milímetros. Isso aí. A parte de baixo eu vou colocar um diâmetro de 1,75 milímetros, o que vai nos dar então um raio de 8,75 milímetros aqui. Ok, isso aí. Esse cara aqui, esse cone, vai ter uma altura de 8 milímetros. Então, vamos ajustar ele. Isso aí. Então, temos agora o nosso cone, só que eu preciso fazer com que ele seja oco, né? Então eu vou ter que criar agora um outro cone, igual esse aqui. Posso até dar um Ctrl+C, Ctrl+V e clonar esse cone aqui, né? Só que eu vou diminuir as dimensões dele para termos uma parede de 1 milímetro. Então aqui vai ficar 7,5, né? E aqui vai ficar 8,25. Então é isso aí. Se olharmos assim, podemos ver então, né, o nosso cone e a sua parede. Ok, então agora o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente subtrair um do outro. Né? Então aí está ele subtraído, bonitinho. Agora eu vou criar mais um cilindro aqui. E esse cilindro ele vai ter também 6 milímetros por 1 milímetro. E vamos posicionar ele aqui no topo. Isso aí. Agora, este cilindro aqui, eu não preciso mais dele. E a minha engrenagem, eu vou posicioná-la acima do outro cilindro. Se nós precisarmos efetuar algum ajuste aqui nos cones, ó, é simples, né? Nós podemos simplesmente vir aqui, ó, selecionar o cone que precisamos ajustar e ajustar. Inclusive aqui, ó, acabo de ver, temos um erro. Ó, a altura dele tem que ficar em 8 milímetros. O que muda é esse cara aqui que tem que ficar com 5,5 milímetros. Efetuei o ajuste e aí ele já efetua a correção na peça final. Então, para conferir aqui, ó, eu vou mover esse cilindro e vamos ver se está vazado. Ó, está vazado, então tudo certinho, ele aplicou corretamente a correção. Agora o que eu vou fazer? Eu preciso unir todas essas peças. Então eu vou selecionar elas aqui utilizando o Ctrl e vou vir aqui nessa opção, né, que é para criar uma união de todas as formas. Então, temos elas todas unidas. Então agora precisamos fazer um furo aqui. Esse furo ele tem que ter um diâmetro de 4 milímetros, ou seja, ele precisa ter 2 milímetros de raio. Vamos pegar esse cilindro. Observem que ele já tem um raio de 2 milímetros, eu só preciso aumentar ele. Vou exagerar bastante aqui. Aí está ele. Observem que, utilizando essa configuração, nós temos um problema, né? A nossa engrenagem, né, o núcleo da nossa engrenagem está muito pequeno, então vamos ter que ajustar o núcleo da nossa engrenagem para garantir ali que nós ainda assim tenhamos uma boa parede de resistência. Então 0,5 de clearance ainda não temos, vamos botar 0,4, ainda não, 0,35, e é isso aí. Esse cilindro aqui, ele não precisa ser também tão grande, eu posso diminuir ele um pouquinho, né? Porque o eixo lá, ele tem mais ou menos 3 milímetros, então eu vou colocar aqui 1,8 milímetros. Aí sim, aí já temos agora, vamos ter, né, uma boa parede. Agora efetuamos a subtração entre as peças e temos o nosso furo e a nossa peça prontinha. Agora é só exportar ela, imprimir e testar, né? Vamos
efetuar o encaixe dela, colar e ver se tudo vai funcionar certinho. Então aqui eu tenho a peça, né? Como podem ver, eu cortei fora a engrenagem e lixei. Então podemos perceber que dá para encaixar perfeitamente a peça que nós imprimimos com a nova engrenagem. Então agora basta efetuar a colagem. Para a colagem eu vou utilizar Super Bonder mesmo, né? A cola do tipo acrilato, que deve nos dar aí uma boa resistência. Então vou deixar aqui a peça secando e já montamos no aparelho. Então é isso aí, agora montando a nossa nova peça no aparelho, já vamos testar então se tudo funcionou corretamente. Podem perceber que está funcionando corretamente e inclusive reduziu um pouco o ruído em relação ao nosso teste feito anteriormente. E este foi mais um vídeo trazido a vocês aqui pela Bobsim Payday. Espero que vocês tenham gostado, né, um vídeo diferenciado, né, falando sobre outro assunto que não diretamente engenharia, mas também envolvendo, fazendo uso da engenharia no dia a dia também para melhorar as nossas vidas e proporcionar mudanças, inclusive mudanças sociais e ecológicas, né? A impressora 3D, então, ela tem também um fundo bem interessante para efetuar o conserto, a manutenção de equipamentos que não possuímos mais peças no mercado. Se você curtiu, deixa aí o seu like, compartilha também esse vídeo e, é claro, também, né, o primeiro vídeo, a parte 1 destes 2 vídeos aí com os seus amigos. Compartilhe nas suas redes sociais. Vamos chamar a atenção das pessoas. A impressora 3D ela pode ser utilizada para muito mais do que apenas imprimir protótipos na indústria ou simplesmente imprimir brinquedos e action figures, né, em sua casa. Você pode utilizá-la também para efetuar a impressão de peças de reposição de equipamentos. Se você quiser, pode deixar comentários aí embaixo também. Tentamos sempre responder a todos os seus comentários e dar um feedback a respeito de suas dúvidas. Também pode nos seguir nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E estamos começando a movimentar um pouco mais a nossa conta do Twitter. Então, siga-nos lá no Twitter também. E caso tenha algum projeto que deseja desenvolver, entre em contato através do e-mail contato@bobsim.com.br. A Bobsim P&D ela é especializada no desenvolvimento de projetos eletrônicos, desde a especificação até a prototipagem para entrega de um dispositivo para teste em bancada e em campo. Então é isso aí. Até o nosso próximo vídeo.